E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Ei! Palavra cantada! É isso aí. Faz algum tempo que eu já venho prometendo para vocês que no nosso programa nós vamos falar sobre música. E é exatamente o que nós vamos fazer. Como sempre aqui no Ensinar e Aprender, nós temos uma ligação com a aprendizagem sempre e também com o funcionamento do nosso cérebro. Então, hoje a gente vai ter a nossa musiquinha de fundo e também vamos entender por que isso é tão importante no processo de aprendizagem todo da criança. Ninguém quer na escola formar músicos profissionais, não é essa a intenção, né? Mas também não podemos ficar no atirei o pau no gato, que afinal de contas é uma coisa assim meio perigosa, né? Mas o gato não morreu, mas que maldade, né? Que coisa é essa? Então, a gente vai falar de educar na e com a música no desenvolvimento cognitivo da criança. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, como eu disse, não é para a escola ter a intenção, nem a possibilidade, não existe, de fazer a formação de músicos na escola. Não é essa a questão. O que ocorre é que as atividades musicais na escola, elas podem ter objetivos muito importantes e, acima de tudo, eles são profiláticos. Em que sentido? No aspecto físico, no aspecto psíquico e no aspecto mental. Veja a importância, então, da música no processo de aprendizagem. Com relação ao físico, o que acontece? No que a música está ajudando? Oferece atividades que são capazes de promover o alívio das tensões devidas à instabilidade emocional e à fadiga que às vezes acontece no processo de aprendizagem, né? A criança às vezes pode se tensionar com algum conteúdo, enfim, né? E a gente traz este alívio, digamos assim, com a questão da música. No aspecto psíquico, como é que acontece, né? Promove processos de expressão, comunicação e descarga emocional através do estímulo musical e sonoro. Existe uma coisa muito legal que a gente às vezes dá vontade de fazer e deve até fazer, né? Você tá dirigindo, tá no carro, você bota um som e aquilo te anima. Ou, se você tá em um outro momento, aquilo te acalma, não é? Então, a música tem esta função. Ela oferece atividade capaz de promover esse alívio de tensões no sentido físico, no sentido psíquico promove processos de expressão e no nível mental, como é que é isso, né? No nível mental proporciona situações que possam contribuir para estimular e para desenvolver o sentido de ordem, harmonia, organização e compreensão. Portanto, a música não está sozinha nesse processo todo, não é? Ela compõe, ela está junto, ela faz parte, ela não é pano de fundo, mas ela também não é uma coisa de segunda linha. Pelo contrário, ela tem que estar imbricada com os conteúdos. Quais os motivos pelos quais a música tem que estar inserida na escola e valorizada, né? E valorizada principalmente. Primeiro, ela transmite a nossa herança cultural. Essa é uma questão básica. Segundo, é uma aptidão que é própria de todas as pessoas e merece ser desenvolvida. Às vezes, tem crianças que não são tão musicais. Talvez porque não tenham sido estimuladas ou porque não gostem mais de outra atividade, elas não sejam tão musicais, talvez sejam mais sinestésicas, enfim, né? A música também, ela é criativa, ela é autoexpressiva, permitindo a expressão dos nossos pensamentos e nossos sentimentos mais nobres. Ela ensina os alunos sobre os seus relacionamentos com os outros, tanto quanto com a sua própria cultura também, o que é muito importante. Porque é possível, através da música também, nós conhecermos culturas estrangeiras. E aproveitar, por exemplo, a aula de idiomas e
através da música, a aprender. Existe, aliás, várias temáticas, vários projetos, escolas de inglês que utilizam bastante a música, porque é mais prazeroso aprender melodicamente, vamos dizer assim, né? O que mais que a música oferece, por que ela tem que ser valorizada? Por quê? Ela ensina os alunos oferecendo rotas de sucesso que eles podem não encontrar em parte alguma do currículo. Melhora a aprendizagem em todas as disciplinas. Ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida é quantificável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente você pode mensurar o sentimento que você está tendo no momento em que você está ouvindo alguma música. Isso não é mensurável, por quê? Porque é subjetivo. Ele não é mensurável, né? O que mais de importante que temos da música na aprendizagem? Bom, a gente sabe que, com base em pesquisas, as crianças que desenvolvem um trabalho com a música, elas apresentam um melhor desempenho na escola e na vida como um todo. E, geralmente, apresentam notas mais elevadas e maior aptidão escolar, por conta do ritmo. E o ritmo entra numa série de questões que a gente já vai falar. Mesmo nos dias atuais, que a gente tem toda essa evolução tecnológica, nada substituirá as cantigas de roda, os jogos musicais, as parlendas, as atividades que simbolizam a infância pela sua pureza e também contribuem para o desenvolvimento da criança. A criança se encanta com a parlenda, com as cantigas de roda. Isto não é antigo. Isto é a criança entrar no mundo com uma leitura musical também, porque todos nós fazemos uma leitura de mundo. Assim que a criança começa a ter noção das coisas, se reconhecer como pessoa, como individualidade, ela percebe que dentro dela tem ritmos, o coração batendo, a circulação fluindo, não é? As batidas do coração, as piscadas que a gente dá, enfim, né? A pulsação, tudo isso são movimentos, né? E eles têm uma harmonia que combina com a harmonia da música. O ambiente sonoro e a presença de música em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem com que bebês e crianças iniciem o seu processo de musicalização de uma forma extremamente intuitiva. Fica quase que natural, né? Quantas canções de ninar a gente conhece e que a gente usa para colocar a criança para dormir, não é? E funciona. Tem até aparelhinhos eletrônicos que já vêm com as musiquinhas para tocar. Por quê? Isso tem um sentido, porque isso acalma, porque age no cérebro da criança, não é? Então, ela vai contribuir para a formação total do indivíduo, ela vai reverenciar as culturas, ela vai difundir um senso estético, porque a música tem isso bem próprio dela, né? Promove a sociabilidade e a expressividade, porque é muito legal a gente cantar no grupo, todo mundo cantando, é uma coisa que a criança adora fazer, não é verdade? Introduz o sentido de parceria e de cooperação. Também auxilia o desenvolvimento motor, por conta do ritmo, porque trabalha a sincronia dos movimentos, né? Então, a música não pode estar desconectada do processo de ensino e aprendizagem, ok? Então, a vivência musical para a criança, ela em geral, ela é extremamente agradável. A criança gosta de ouvir a música, ela aprende novos conceitos, desenvolve diferentes habilidades, melhora a sua comunicação, desenvolve a criatividade e ainda a coordenação e a memória, né? Então, tem muitas formas da gente trabalhar a música na escola. Por exemplo, de forma lúdica, coletiva, utilizando jogos, brincadeiras de roda, confecção de instrumentos. Isso eles adoram fazer. Muitas vezes eu vivi essa experiência em sala de aula, é uma coisa que rola legal mesmo, né? Então, a musicalidade ela é tão primordial à espécie quanto a linguagem. E entender esta relação entre a música e o cérebro é crucial para a compreensão do homem. Olha só,
Por quê? Porque a música está presente em todas as culturas, primeiro. Ela apresenta nos seres humanos aspectos únicos que não tem paralelo na linguagem. Tem coisas que só através da música você consegue expressar, né? A linguagem, por si só, sem a musicalidade, não consegue essa mesma expressão, não é verdade? E outra, a música une as pessoas, porque ela é um dos maiores elementos de agregação dos seres humanos. Tem, por exemplo, um show em tal lugar, tem milhares de pessoas que curtem aquela determinada banda ou aquele determinado cantor, enfim, né? Então, une as pessoas. Me recordo que agora, no mês passado, retrasado, o Paul McCartney esteve no Brasil. Eu, particularmente, sou enlouquecida por ele. Então, eu e milhares de pessoas que tinham ali, 43 mil pessoas, se eu não me engano, presentes no evento, estávamos unidos em função daquela música que ia tocar naquele show, das músicas que iam tocar naquele show. Então, une realmente as pessoas. Ali não importa que tipo de pessoas que tinha, mas todas elas querendo ouvir música de uma mesma banda, de um mesmo cantor, de um mesmo compositor. Então, acontecem coisas que são bem interessantes. Você já teve uma vivência assim, tipo, esta música me lembra, né? Pensa se você já não viveu esse momento. Com certeza já, né? É comum que uma música nos traga a lembrança de um momento, um lugar, uma pessoa, até mesmo de sentimentos. Esta associação entre memória e música, ela acontece porque, ao longo de toda a nossa vida, o nosso cérebro, ele é exposto a diversas melodias, muitas. Notas, padrões musicais, letras, e ele é treinado a fazer a associação entre essas coisas. Então, cada vez que nós ouvimos um padrão musical que é novo para nós e para os nossos ouvidos, o que é que o nosso cérebro faz? Ele faz uma associação através de qualquer sinal visual, auditivo que chegue até a ele ou até mesmo sensorial, né? Uma curiosidade que a gente pode falar é sobre a questão do arrepio em relação à música, né? Essa é uma parte lúdica do nosso programa hoje. A memória, olha só, ela também contribui para que a música seja capaz de nos emocionar e até de nos fazer chorar. Quantos de nós não se emociona com música, não é verdade? Mas uma reação, digamos, mais ancestral, que muitas vezes nos causa arrepio. E é assim mesmo, que às vezes algumas músicas causam isso. Dependendo se você é mais ligado nos instrumentos de corda, de sopro, de percussão, enfim, aquela parte da música que mais se conecta com você vai realmente te causar esse arrepio, né? E é arrepio de verdade, não é maneira de dizer não. Então, nós reagimos a determinados sons porque eles nos causam alertas, como se fosse um grito, um barulho alto. Mas uma vez que o nosso córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão, entra em ação e nós reconhecemos o ambiente em que estamos, nós conseguimos sentir o prazer de ouvir aquela música. Além disso, consegue também prever quando algo vai acontecer importante e isso entra para o nosso instinto de sobrevivência, que aí é aquela coisa da parte do nosso cérebro da luta e fuga, né? E também, por exemplo, quando nós estamos assistindo a um filme, vem um determinado tipo de música, a iluminação da cena muda, você sabe, aí vai dar ruim, né? Por quê? Porque aquele som, aquela música, aquele encaminhamento musical, ele já está gravado no nosso cérebro para a gente esperar algum perigo, alguma coisa que vai acontecer. Se o nosso cérebro consegue ler para onde a música está indo, nós ficamos mais satisfeitos. E mais dopamina vai ser liberada, causando muitas vezes este arrepio que a gente está falando, tá certo? Mas não é todo mundo que se arrepia com facilidade. Eu vou citar rapidamente que um estudo feito por cientistas de Harvard em 2016 testou este efeito arrepio e descobriu que algumas pessoas possuem mais fibras nervosas
conectando o córtex auditivo ao córtex insular anterior e ao pré-frontal, que são justamente os responsáveis pelas emoções, ok? Só foi para ilustrar para vocês, para fundamentar o que eu falei sobre o arrepio. Então não é algo assim que eu quis dizer, não, tá? Outro aspecto da música. Música altera o humor? Música altera o humor, sim. É capaz de alegrar, é capaz de entristecer, é capaz de entusiasmar, né? Enfim, sabendo então de todas essas conexões que a gente conversou, é possível afirmar que a música mexe com as emoções e mexe com o nosso senso de humor, sim. Não faltam por aí playlists que prometem acalmar ou ajudar a se concentrar no trabalho. Vocês devem saber disso e devem até se utilizar de algumas playlists. Quem não tem a sua playlist preferida ou as suas playlists, não é isso? Nós temos um pesquisador chamado Levitin, que diz que não é apenas um único fator que pode fazer uma música desencadear esses sentimentos, esse efeito de mudança no nosso estado de humor. Ou no nosso estado de espírito, digamos assim. Depende se nós gostamos da música e também do ritmo dessa música. Músicas mais lentas, elas tendem a nos acalmar. Músicas mais rápidas podem nos agitar, mas nem sempre. Sons distorcidos tendem a ser mais agitados do que os sons acústicos limpos, não é verdade? Mas as playlists, sim, elas funcionam para algumas pessoas em algumas ocasiões. Tanto é que cada um faz a playlist que prefere, não é? Bom, outro quesito importante da música. A música como meio de integração do ser. Para isso tem investigação científica a respeito disso, gente. A investigação científica dos aspectos psicológicos ligados à música, ela é tão antiga quanto as origens da psicologia como ciência. Ela é utilizada nos hospitais, nas empresas, nas escolas. Em que circunstâncias se utiliza música nos hospitais? A música tem sido utilizada antes, durante e após as cirurgias. É que nós não temos muito acesso a centros cirúrgicos, mas eu afirmo para vocês que isso acontece. Tem um filme chamado Mãos Talentosas, que hashtag fica a dica aqui para vocês assistirem. Veja o que acontece quando o Dr. Ben Carson entra no centro cirúrgico. O que é que ele faz, tá? Eu não vou dar o spoiler aqui, você vai assistir o filme, tá bom? Nas empresas, o meio mais procurado de se fazer música é o canto coral. Tem muitas empresas que formam corais com os próprios funcionários da empresa. Porque essa é uma atividade que permite integração. Que mais? Exige cooperação entre os seus membros, as pessoas se aproximam, né? Então, nesse conceito de música, a gente poderia dizer que ela é uma linguagem universal, e né? Tem participação na história da humanidade desde sempre, né? Desde as primeiras civilizações. E as primeiras músicas também eram utilizadas em rituais. E se utiliza até hoje, né? Nascimento, casamento, falecimento, recuperação de doenças, fertilidade, enfim, né? Havia rituais para tudo isso e sempre eram utilizadas músicas. Não importa se seja o conceito de música que nós temos hoje, mas são as músicas que para aquela civilização, para aquele povo, significava melodia, música, ok? Pode ser um ritmo, um batuque, um bater de pés, mas é a música daquele povo, daquela identidade social ali, né? Tem muitas definições de música hoje, mas cantar é uma atividade, olha só, tem a ver com o cérebro, né? Porque é uma atividade que exige controle e uso total da respiração, controle dela, proporcionando relaxamento e harmonização e energização. Várias formações humanas cuidam da questão da vocalização. A área da fonoaudiologia é uma delas, por exemplo, né? Então, assim como as atividades de musicalização
a prática do canto também traz muitos benefícios para a aprendizagem, porque com tudo que a gente já explicou, com tudo que favorece, a gente volta a dizer que é muito importante o exercício e a prática e a exploração do uso da música na escola. Cantar é uma excelente companhia para a aprendizagem. Contribui com a socialização, na aprendizagem de conceitos e na descoberta do mundo. Então, as atividades relacionadas à música, elas também servem de estímulo para as crianças com dificuldade de aprendizagem, sabia? Porque inclui crianças portadoras de necessidades especiais, que às vezes não conseguem se expressar através da escrita, têm algumas outras dificuldades, mas na música elas vão bem. Então, ok, né? Vamos utilizar isso. Também serve para o controle de movimentos específicos. Agora que a gente está no mês de junho, por exemplo, todo mundo nas escolas está aí ensaiando quadrilhas, enfim, não é verdade? Olha todo o movimento sensório-motor que é feito em todos os ensaios que vocês estão fazendo aí para as quadrilhas nas festas das escolas. Presta atenção na estrutura corporal da criança, todos os movimentos que você está transmitindo para que ela faça aquela dança específica, desde os pequenininhos. Mesmo que alguém, para os menores, tenha que ficar como modelo, a música é utilizada para isso, né? Criança com déficit cognitivo e crianças com espectro autista, elas reagem à música muito bem quando todos os demais recursos às vezes falham. A música, eles costumam reagir bem. Não é qualquer tipo de música, a gente não vai entrar neste mérito, porque aí daria até um outro programa para a gente falar da relação do autista com a música. Mas ela é um veículo expressivo para alívio da tensão emocional, como nós já falamos, e ela supera as dificuldades da fala e da linguagem. Por quê? O local do cérebro em que está a questão da fala é um local diferente do que o da expressão musical. Então, tem pessoas que têm problemas com gagueira na fala e quando eles cantam, a gagueira não aparece, porque é outra região do cérebro, tá certo? Outra coisa importante, a música ajuda a equilibrar as energias. Ela desenvolve a criatividade, a memória, a concentração, a autodisciplina, socialização. Contribui, sabe para que mais? Para a higiene mental, reduzindo a ansiedade, olha só que importante, né? E promove vínculos. Então, como faz parte do nosso ofício, a importância que a gente dá dentro da neurociência para as questões do cérebro, então a música e o cérebro é o que a gente vai especificamente falar agora. Eu acho que complementa bastante toda essa estruturação que nós estamos colocando aqui. Um dos maiores poderes da música é controlar a emoção, desenvolver e provocar respostas emocionais. Então, anatomicamente, nós podemos dizer que algumas regiões do cérebro afetadas pela música estão perto daquelas que estão ligadas às emoções. É uma pena que não dá pra gente mostrar muito exatamente isso aqui agora, mas isso vai estar envolvido também nas percepções dos cheiros que despertam a nossa memória. E a música é também um dos estímulos mais potentes para os circuitos do cérebro, para que essa circuitaria funcione bem. Uma curiosidade é que a janela de oportunidade musical, ela se abre com 3 anos de idade e fecha-se aos 10 anos de idade. Portanto, a estimulação maior tem que acontecer, pode acontecer antes, mas ela tem que ser mais implementada, mais incrementada nessa faixa de idade, porque depois aí já fica na memória, não é? E também quem for mais musical, menos sinestésico, vai se identificar e segue, né? Gostando de música, uns mais, outros menos, aí vai depender da identificação também, né?
Nós podemos considerar que esse período, então, dos 3 aos 10 anos, é o período mais fértil para os processos de aprendizagem também. Sendo um dos mais produtivos, o da música, exatamente, né? Então, ouvir música pode ter muitos efeitos no corpo. Dependendo da música, vocês acreditam que há quem jure que se sinta mais feliz ou relaxado e outros que não gostam de determinados sons? Vocês já viram pessoa de mais idade reclamar, por exemplo, de um heavy metal? Porque aquele tipo de som, né, já tendo decrescido a audição, ele ouve de forma diferente, porque ele tem uma predisposição interna que também é diferente do jovem, né? Mas o que acontece, na verdade, no nosso cérebro quando nós estamos ouvindo música? Tecnicamente, vamos lá. Quando nós começamos a ouvir a música, as ondas de rádio que são emitidas por um instrumento, alto-falantes, fone de ouvido, seja o que for, elas fazem com que os nossos tímpanos possam receber, né, esta música entrando e saindo. Então, esse movimento é traduzido em uma cadeia de sinais eletromagnéticos que vão atingir o quê? O córtex auditivo. E, a partir daí, é analisado em relação ao tom, ritmo, volume, timbre, harmonia, localização espacial e ressonância. Então, assim, dependendo do seu estado de espírito, às vezes você tá mega feliz, você quer ouvir uma música bem alta. Aí você aumenta o som do carro, aumenta o som do que você estiver ouvindo. Enfim, não aumenta muito no fone de ouvido, que não é legal, tá? Mas, dependendo do ritmo, você já se entusiasma, você muda o seu humor. O timbre, quando você, por exemplo, está assistindo esses programas que tem crianças ou até adultos, né? Que vão concorrer aí a programas musicais, que vão cantar pela primeira vez. Então, eles começam a cantar alguma música que você já conhece. Então, de repente, você sente que a pessoa, a criança, o adolescente ou a pessoa adulta que está ali cantando, ele tá afinadinho. Se ele dá uma distorcida, uma desafinada, você fala, não foi bem, né? Por quê? Porque o teu cérebro percebeu que teve uma semitonada ali, que a pessoa desafinou, saiu do ritmo, apressou demais, né? Não está acompanhando os instrumentos que estão por trás da voz, né? Então, todas essas coisas são extremamente importantes. Então, de maneira geral, é assim. É como se todas as áreas do cérebro conversassem entre si. Então, o córtex auditivo, minha gente, ele é responsável por distinguir volume, tom, e ele também é responsável por entender o ritmo. Quando o som entra pelos ouvidos, outras áreas do cérebro também são ativadas. Quais são? Movimento, memória, atenção e emoção. Olha só, de novo. Outras áreas do cérebro são ativadas quando a música entra pelo córtex auditivo. As áreas são movimento, memória, atenção e emoção. Então, diversos estudos já mostraram, gente, que a música pode ter efeitos muito positivos no cérebro, liberando dopamina, neurotransmissor mais conhecido como o hormônio do prazer. Apesar disso, a maioria das pessoas é afetada pela música de maneiras diferentes. Então, eu vou aqui falar uma frase da Sandra Pérez, do Palavra Cantada, que diz assim: quanto mais as crianças têm a oportunidade de ver e ouvir bons espetáculos, mais elas vão ampliando seu universo de percepção e principalmente seu repertório, em todos os sentidos. Eles podem desenvolver o senso crítico mais refinado e fazer boas escolhas futuras. Então, a gente finaliza o nosso programa dizendo que a música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas que também não pode permanecer em silêncio. Esta frase é de Victor Hugo.
Até o próximo programa, quando a gente vai trazer novos assuntos para vocês. É verão.